Livro de Malaquias. Capítulo 1. Os judeus desprezam o Senhor, oferecendo pão profano sobre o altar e sacrificando animais com defeitos. O nome do Senhor será grande entre os gentios. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. E odiei Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, arruinados estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão, termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido para além dos termos de Israel. O filho honrará a seu pai, e o servo, ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, mas vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te profanamos? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Por que quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando ofereceis animal coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós, isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada? E não acendeis por nada o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande o meu nome entre as nações, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e quanto ao seu produto, sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui, que canseira! E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós também ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, e fazeis a oferta, ser-me-á aceito isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo no seu rebanho um animal, promete e oferece ao Senhor o que é corrompido, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será temível entre as nações. Capítulo 2. Os sacerdotes são reprovados por não guardarem seus convênios e por não ensinarem o povo. Os judeus são condenados por lidarem de maneira desleal uns com os outros e com suas esposas. Agora, pois, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não o ouvirdes, e se não propuserdes no coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as amaldiçoei, porque vós não pondes isso no coração. Eis que repreenderei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos,
o esterco das vossas festas, e com ele sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu convênio seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu convênio com ele foi a vida e a paz, e eu lhes dei para temor, e ele me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e em retidão, e converteu muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o convênio de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais cada um com seu irmão, profanando o convênio de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela, e o que responde, e o que apresenta oferta ao Senhor dos Exércitos. Também fazeis esta segunda coisa, cobris o altar do Senhor de lágrimas, com choros e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, contra a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, e a mulher do teu convênio. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente este um? Ele buscava uma semente de Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e contra a mulher da vossa mocidade nenhum seja desleal. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal é bom aos olhos do Senhor, e desses tais é que ele se agrada? Ou, onde está o Deus do juízo? Capítulo 3. O mensageiro do Senhor preparará o caminho para a segunda vinda, o Senhor se assentará para julgar, o povo de Israel é ordenado a pagar dízimos e ofertas, eles mantêm um livro de recordações. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro do convênio, em quem vos deleitais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, refinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo,
e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro em seu salário, e a viúva, e o órfão, que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Retornai a mim, e eu retornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Roubará o homem a Deus? Por que vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos destrua o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras contra mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que falamos contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos guardado os seus preceitos, e andarmos pesarosos diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, também tentam a Deus, e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam um com o outro, e o Senhor atenta e ouve, e há um livro de recordações escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei deles minha propriedade, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, e o que não o serve. Capítulo 4. Na segunda vinda, os orgulhosos e os iníquos serão queimados como restolho. Elias, o profeta, voltará antes desse grande e terrível dia. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas a vós, que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá, e trará cura debaixo das suas asas, e saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, no dia em que eu fizer isso, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe prescreve em Horebe para todo Israel, dos estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, e fira a terra com maldição.